É importante a gente ter essa ideia, porque senão, quando aparece no enunciado, o aluno fica achando que é uma coisa totalmente diferente, né? E, na verdade, não é isso. Ih, acho que está um pouquinho... Gente, a internet, esse horário... No terceiro bimestre, nós vamos ter horários no período da manhã mesmo. Eu vou escolher uma turma para a gente ter a aula aí uma vez por semana. Vai ser no horário de uma turma, e aí a outra turma, se puder assistir, se não, tá? Aí a gente vai... Na verdade, a gente está discutindo ainda como vai ser o retorno, né? Se a gente... Como se todas as disciplinas vão voltar, se não vão, como é que vai ser. Então, vamos ver como que vai ser o retorno. Então, eu vou falar um pouquinho, só o comecinho sobre gás, tá bom? Aqui eu coloquei alguma coisinha aqui. Tá? Aí eu lembro que alguém me perguntou sobre pressão, tá bom? Sobre a pressão, aí eu falei, né, o que era pressão, não vou repetir aqui, tá na aula, tá gravada, né? Então, a pressão justamente, são grandezas inversas, tá? Quanto maior for a minha força, exercício sobre uma área da superfície, menor vai ser a minha área, né? Então, se aqui aumenta, aqui vai diminuir. Se aqui, por acaso, aumentar, é porque a minha força diminuiu. Então, eu coloquei essa imagem aqui, porque eu achei bem bacana, né? Então, você tem aqui, ó, uma pressão, né? Então, a pressão exercida sobre a área o pé está exercendo uma pressão sobre a superfície, que nessa superfície aqui, no caso, é a areia. E aí eu percebo a área, tá vendo? Então, quando eu penso aqui a pressão, então seria essa altura aqui, tá vendo? Olha. Então, olha a pressão que o pé, ele determinou em relação à minha superfície, que foi justamente a areia. Então, eu tenho uma pressão menor e uma área maior, tá vendo? Olha aqui que diferença, gente. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Olha só. Neste caso aqui, coloquei uma pressão maior, né? Então, e aconteceu que se a minha pressão for maior, a minha área, ela foi menor. Então, eu tenho aqui duas grandezas inversas. Então, quando eu penso uma pressão média, que na verdade é isso que a gente está discutindo, então a pressão ATM, que a gente vai falar agora também, então, sobre uma pressão normal, então atmosférica, então pressão é isso, gente, tá? Eu não vou entrar assim muito no mérito sobre pressão atmosférica, tudo, porque isso cai um pouquinho em hidrostática. Eu até coloquei aqui, ó, tá vendo? Ó, hidrostática, porque na verdade a discussão, quando a gente começa a estudar hidrostática, uma das primeiras coisas que a gente estuda em hidrostática é justamente essa pressão. Afinal, o que é pressão? Então, a pressão eu quero colocar, eu quero amassar uma massa de bolo, então eu preciso colocar mais força. Se eu coloco mais força, então quer dizer que a minha pressão vai ser maior, só que em compensação a área que eu vou dilatar na superfície da massa do bolo vai ser menor, tá? Então, pressão é isso, definição de pressão é isso, e na verdade não é nem definição, é o que realmente né? O que acontece sob pressão, tá bom? E na unidade, no Sistema Internacional de Medidas, a gente pode usar Pascal, tá vendo? Essa unidade Pascal aqui, eu lembro que o Giba falou na última aula, mas eu acho que ele, não sei se falou para de vocês ou do primeiro ano, do terceiro ano. Então, eu vou ter que assistir o Giba hoje pelo canal do YouTube, né, gente? Poxa, nem... Nossa, não acredito que eu perdi o Giba, sou super fã dele. Então, olha só. Essa unidade aqui a gente aprende quando a gente estuda hidrostática, né? Então, eu posso tanto encontrar como unidade Pascal, né? Que aí a gente usa outros tipos de informação, ou como Newton por metro quadrado, tá, gente? Força, Newton, beleza? Mas vamos falar então um pouquinho sobre gases, tá? Então, eu ainda mostrei essa imagem aqui, não vou fazer de novo Tá? Então, o que é um gás? A gente tem o hábito de achar que o gás é quando você, por exemplo, então eu coloquei água para ferver, e quando a água muda de estado físico, do líquido para gasoso, eu tenho um gás, né? Então, na verdade, eu tenho vapor, eu tenho a água no estado gasoso.
Mas, então, quando que eu posso definir isso como um gás? Então, pensa, por exemplo, que você tem um sistema fechado, e nesse sistema fechado, você tem essa parte aqui, olha, que é a água. Nós temos dois estados físicos aqui, né? Nós estamos ainda no líquido e no vapor, né? No estado gasoso. Então, você pega essas partículas que já estão, né? Já estão bem afastadas, porque elas estão no estado gasoso, e você aplica uma quantidade de calor muito grande a esse sistema, muito intenso, tá? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que essas partículas essas partículas, elas vão sofrer uma expansão bem maior do que já sofreram com a mudança do estado físico, só que elas vão chegar ao que a gente chama de temperatura crítica, tá? Da água, por exemplo, que é o máximo que ela consegue suportar. E quando ela chega a essa temperatura crítica, que é uma expansão, que é um afastamento muito intenso, tá? Muito intenso. Eu vou até pegar aqui para vocês, porque eu ia falar 373, a temperatura crítica, graus Celsius, mas é 374. Tá? Então, quando ela atinge uma temperatura crítica, que é o máximo que essas partículas elas conseguem suportar, aí se torna um gás que a gente chama de gás, tá? De gás ideal, tá bom? É isso, tá? Então, quando eu falo gás ideal ou gás perfeito, por exemplo, a definição particular é a mesma. A diferença é que é assim, ó. Quer dizer, não digo nem que é diferença, sabe? Existe assim várias, como o Guilherme falou. Quando você tenta entender a definição, você fica até confuso para saber o que é um gás ideal, o que é um gás perfeito. O que a gente pode definir mesmo de diferença, gente, é de gás nobre para gás ideal, tá? O gás nobre, por exemplo, é quando você tem essas partículas formadas somente por um átomo, tá? E o gás ideal, você tem uma molécula, né? Você tem essas partículas formadas por mais de um átomo, só que quando elas colidem, por exemplo, elas não transferem energia. Elas se batem porque elas estão bem afastadas, né? Então, quando elas se atritam, né? Elas não transmitem energia uma para outra. Aí quer dizer que eu sou um gás ideal. Seria essa a ideia, tá? Então, a diferença de vapor para gás, isso é importante, é bom vocês anotarem aí, olha. Então, existe toda a substância, gente, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, metano, dióxido de carbono, propano, tá? Amônia, cloro. Eu estou olhando aqui na minha tabelinha aqui do livro, água. Então, as composições, ó, por exemplo, hidrogênio. Hidrogênio, ele é um gás ideal a uma temperatura de menos 240 graus Celsius. Por que ele é um gás ideal? Porque ele é formado por dois átomos de hidrogênio. Então, não é um gás nobre, porque se fosse um gás nobre, por exemplo, seria só um átomo de hidrogênio, seria uma partícula somente de um átomo. Tá? Então, quando você fala de gás ideal ou de gás nobre, o gás nobre ele não se une com outros átomos, como, por exemplo, ó, o propano. Tá? O propano ele é formado por C3H8. Então, eu tenho 3 átomos, olha que bacana, de carbono e 8 átomos de hidrogênio. Tá certo? Ó. Então, quer dizer que eu tenho um gás, e ele se torna um gás ideal a uma temperatura crítica de 97 graus Celsius. Tá certo? Ó. Então, essa é a diferença. Deu para entender, gente? Sim, acho que deu sim. Deu? Então, a maior diferença que a gente tem não é nem entre gás perfeito e gás ideal, tá? É em relação ao gás ideal e o gás nobre, por exemplo. Tá? Quando ele fala gás ideal, que os exercícios de física, principalmente nessa transformação de gases que a gente está estudando agora, o equilíbrio dos gases, a equação geral dos gases, que nós vamos trabalhar com ela daqui a pouco,
o que ele fala assim, um gás ideal. Então, eu vejo assim, que quando eu estudei física, alguns anos atrás, bem anos atrás, muitos anos atrás mesmo, então eu ficava muito confusa com isso. Então, o que era um gás ideal e o que era um gás nobre? Engraçado que eu devo confessar para vocês que eu já perguntei várias vezes para um professor assim qual era a diferença, e muitos falaram assim: não tem diferença, depende da composição química, depende, mas enfim. Mas vocês estudaram isso em química, não estudaram, gente? Eu Só não vendo na lembro. tabela um pouco mesmo, mas só de falar, esse é um gás nobre, por exemplo. Tá, mas, gente, isso é importante, principalmente em química, tá? Eu falo isso porque minha irmã é professora de química, então ela sempre comenta, né, o que é importante e tal. Lembrando, gente, que esse tipo de temperatura crítica a gente considera uma pressão de 1 atm, tá bom? Beleza? Ó, então, uma pressão de 1 atm, então essa temperatura a gente estuda uma pressão de 1 atm. Beleza? Então tá, então deixa eu para cá. Então, olha, eu pedi para vocês anotarem, mas vocês têm aí no livro de vocês também. Então, as transformações gasosas, que o professor Gibi então falou ontem, isotérmica, isobárica e isocórica, tá? Lembrando que isocórica, você pode, como eu falei na aula passada, eu vou usar o isovolumétrica, porque eu acho que dá mais sentido para a nossa discussão em física, tá? Isocórica, geralmente, nos livros de química, trabalha com a palavra isocórica, tá? Agora, se vocês me perguntarem assim, professora, por quê? É só uma questão mesmo de nomeação de que cientista que contribuiu em relação a esse tipo de transformação. E eu não devo confessar que não li nada o porquê que tem esses 3 tipos de nomeação, tá? Mas o que eu sei, o que eu já li, é que são os tipos de observações que foram feitas pelo campo científico, tá bom? Então, gente, só relembrando aqui, então, o que o professor falou ontem, isotérmica, tá? Então, nós temos a temperatura constante, então, pensa na transformação, tá? Olha, então, eu tenho a transformação de uma substância, ela vira um gás ideal, a uma temperatura crítica, certo? Então, essa mudança, essa transformação depende de 3 coisinhas: pressão, temperatura e volume, tá bom? Anotem aí, hein, gente? Tá? Então, essa transformação, ela depende de 3 grandezas, tá bom? Temperatura, pressão e volume, tá? Então, nós temos a temperatura, nós temos a transformação quando se trata da temperatura constante, então eu tenho uma variação entre pressão e volume, tá? Então, quando eu trabalho com a pressão, então eu estou pressionando, tá? Então, o volume, ele está se deformando. Então, pensa, por exemplo, sei lá, uma coisa bem, bem bacana, assim, para a gente pensar, que não cause, sei lá, vamos supor que você pega uma massa de bolo e você quer colocar uma massa de bolo que deveria estar numa forma de, sei lá, uma massa que equivale a 1 quilo, certo? Aí você coloca em um pote de 600 gramas, por exemplo, certo? Então, mas será que o volume é o suficiente? Aí você tenta, né? Porque afinal de contas, a sua dimensão de espaço, quando se trata de líquido, né? Quer dizer, está no estado. Não está no estado líquido, mas ela está sem forma própria, né, gente? No caso, a massa do bolo está sem forma própria. Então, a sua concepção de volume é diferente. Quando você, por exemplo, olha aqui o copo, certo? O copo, e que tem a sua forma própria, e você tem uma massa de bolo que não tem a sua forma ainda não tem a sua forma própria, né? Então, a sua concepção de volume é diferente. Então, você fala, eu acho que cabe. Então, você vai colocando e vai empurrando, certo? A temperatura naquele momento, gente, ela está constante, certo? A temperatura, ela está constante. O que você está alterando ali, olha, é o volume e a pressão, tá vendo? Como é bacana isso? É uma coisa simples, né? Então, você está tentando, está acontecendo uma transformação a pressão, então, se você está pressionando, então o volume está
Está variando, tá? Só que a temperatura continua constante. Então, ó, é uma transformação isotérmica, mas a gente está falando aqui de gases, tá bom, gente? Tá? No sistema fechado, mas são gases, tá? E aqui, ó, isobárica, pressão constante, isso quer dizer que você, é o que eu falei para vocês há pouco, você tem um sistema fechado, ó, então vou usar aqui a panela de pressão. Então, vamos supor aqui, olha, então você tem uma pressão, vamos supor que tem aqui um tijolo, tá? Eu não sei se eu coloquei uma imagem mais lá na frente, eu acho que não. Mas, ó, você tem um tijolo aqui de 1 quilo, tá certo? Ó, então, esse tijolo aqui, gente, está aplicando uma força sobre uma área, tá vendo? Olha que interessante isso, ó, tá? Definição de força, ó. Tá? Então, você tem um tijolo aqui de 1 quilo, certo? Tá? Esse tijolo aqui, ele está aplicando uma força, tá? Em cima dessa área aqui, tá vendo? Então, existe uma pressão constante, porque esse tijolo, ele não vai sofrer nenhum tipo de deformação, a pressão que ele está exercendo sobre essa área aqui é constante, que ele não vai variar a sua massa, tá? Agora, se ele está exercendo uma pressão sobre essa tampa, e aqui eu tenho um aumento de temperatura, então aqui eu tenho um aumento de temperatura, só que aqui, olha, eu tenho também uma aumento de volume, porque quanto mais eu aumento a temperatura, o que vai acontecer? Eu vou ter uma expansão, né, uma agitação muito maior das partículas e elas vão, né, elas vão aumentando o seu volume, certo? Então, é isso que a gente fala sobre pressão isobárica, tá bom? Gente, o professor Gibi explicou isso ontem, que eu não quero ser repetitiva. Explicou um pouco, sim. Explicou? Ah, então tá bom. E ele falou a mesma coisa? Ele só deu uma pincelada só, falou bem pouco. Ele falou mais das leis da termodinâmica. Foi bem mais superficial. Não, as leis da termodinâmica nós vamos falar ou na semana que, provavelmente na semana que vem, no máximo, tá? Mas a gente vai falar assim, aí depois a gente encerra e a gente vai para a óptica, tá bom? Porque eu quero chegar num. É bem interessante, sabe? A leis da termodinâmica, porque é mecânica, né, gente? É motor, né? Força, ó, motor, né? Muito interesse para as meninas é uma coisa assim, os meninos já são mais, né? Então, 300 cavalos de força. Gente, como assim 300 cavalos de força? Coloca 300 cavalos na frente de um carro e... Mas então, deixa isso para lá, depois a gente fala sobre isso, né? Mas eu sempre ficava pensando, gente, como assim? Quando eu era uma estudante, né, e eu ficava 300 cavalos de força, eu sempre gostei muito de Fórmula 1, né? Eu sempre assisti Fórmula 1, desde criança até sempre. Aí agora que não tem mais nenhum brasileiro correndo, aí eu parei, mas eu ficava escutando a corrida tal, e ficava, gente, 300 cavalos de força quando eu era mais jovem, né? O que é isso? São 300 cavalos na frente do carro, enfim. Mas, então, nada, ó. Então, aqui nós temos agora o volume constante, né? Eu quero que vocês observem o seguinte, tá? Não posso esquecer disso, eu falei na última aula, vou repetir o gráfico, tá? Isso aqui é cobrado de vocês, tá? O gráfico. Aqui é o gráfico da temperatura da isotérmica, aqui eu tenho um nome específico, é uma hipérbole, tá certo? Isoterma é chamada essa curva aqui, tá bom, gente? Anota aí. Essa curva é chamada de isoterma, tá? E é uma hipérbole, tá? A única transformação gasosa que é representada por uma hipérbole, tá? Aqui chamada de isoterma, então quer dizer que é quando a minha temperatura ela é constante, tá? A transformação isobárica e a transformação isovolumétrica, elas são, olha, elas são transformações diretamente proporcionais, tá certo? Ó, que eu tenho uma reta, tá certo? Então, o gráfico é uma reta, beleza? Então, gente, para cada transformação gasosa, eu tenho uma equação, como vocês observaram, mas se eu colocar isso aqui tudo, olha, dentro de um único pacote,
eu tenho uma única equação, que é o que eu chamo de equação geral dos gases. Então, professora, qual é a equação que eu tenho que decorar? Dessas daqui, você não precisa decorar nenhuma, tá? Você não precisa decorar. Por quê? Porque quando eu jogo isso tudo dentro de um pacote, vira uma única equação, que é chamada equação geral dos gases. Tá certo? Que é essa equação aqui. Tá? Aqui eu mostrei um pouquinho. Isso daqui ó, foi o que o professor calculou na última aula da semana passada, mas para eu calcular isso daqui, gente, eu tenho que conhecer o trabalho. O trabalho é quando eu tenho as leis da termodinâmica, tá bom? Então, nós vamos calcular isso daqui, não se preocupem, tá bom? Da aula da semana passada, tá? Bom, então, olha, aqui eu tenho as representações dos sistemas, né? Aqui, quando eu falei para vocês da pressão, tal. Aqui, então, é onde eu quero chegar. Então, quando você coloca isso dentro de um pacote, então, as três transformações, isotérmica, isobárica e isovolumétrica, tá? Tem uma única equação chamada de equação geral dos gases, tá? E é essa equação aqui que vocês precisam saber, tá? Então, vamos supor que a gente tem uma transformação, uma isotérmica. Outra coisa que eu falei também e vou repetir, ó, se você cortar aqui, ó, eu estou com dificuldade de saber quem, é só você pegar aqui, ó. Ó, se você tirar o iso, vira térmica, tá bom? Constante, ó. Tá vendo? Se você colocar aqui, ó, tá? Fica bárica. Bárica, gente, aquele aonde você enche, por exemplo, o pneu do carro, tudo, você chama de balança isobárica, tá bom? Seria esse o nome, né? Para ser comentado. Então, quer dizer que é pressão, tá bom? Ó, aqui é pressão. Libra é diferente de bar, né, professora? Sim, é diferente, mas a gente tem a conversão, tá? É isso tudo a gente estuda em hidrostática, sabia? Tudo isso a gente estuda em hidrostática. A Entendi. hidrostática é uma matéria maravilhosa, gente. É muito legal. Eu vou ver se a gente consegue encaixar no currículo, mas vamos ver. Não tem como. Eu não consigo entender por que a gente não tem hidrostática, mas deixa para lá. Então, ó, tá certo? Ó, isocórica, né? Por isso que eu gosto de usar isovolumétrica, tá bom? Porque essa relação aqui é uma relação mais científica, né? Dos cientistas que determinaram, mas isovolumétrica, então eu já sei que é volume, tá bom? Então aí a gente substitui na equação quem a gente tem, quem a gente quer achar, quem é constante. Se é constante, eu posso tirar da minha equação, então quer dizer que é assim que a gente trabalha. Anotaram aí? Vocês estão com a equação geral dos gases? Tá? Então, eu vou fazer um exercício, tá bom? Olha, eu quero que vocês aí anotem. Depois eu vou falar do mol, tá? Olha só que legal que eu coloquei aqui, o número de Avogadro, né? Gente, é legal o número de Avogadro. Alguém sabe me falar a definição sem olhar? O que seria um mol? Usando, por exemplo, um outro exemplo qualquer, assim? É alguma coisa molecular. Não, isso. Ué. Não, mas é uma. Vamos supor que eu tenho uma sala com um mol. Como que seria essa sala com um mol? O que vocês acham? Como seria? Não sei, mas é quantidade de molécula num determinado espaço? Tipo assim? Seria também isso, né? Se você olhar um por um, mas vamos supor, gente, um mol. Então, eu tenho uma sala com um mol. Então, quer dizer que eu tenho. Olha o número de carteiras que eu tenho dentro da sala. Olha só, vamos tentar ler esse número, ó. Vamos lá. Eu fiz isso o ano passado. Ó, aqui. Aqui é unidade, né, gente? Ó, vamos contar assim que fica mais fácil, ó. Unidade. Aí aqui, ó, 6 já virou milhão. Me ajudem aí, hein? Ó, Virgem, tanto Milhão. zero. Vai lá. Me perdi. milhão, vamos lá. Ai, Bilhão, Milhão. certo? Trilhão, Milhão. trilhão. Quatrilhão, certo? Ó.
Certo. quinquilhão, sextilhão, Não. tá vendo, ó? Sextilhão, certo? Então eu tenho. E aqui, olha, eu ainda não tenho setilhões aqui, então eu tenho 602 sextilhões e 200 mil quinquilhões de carteiras na sala. Só isso. Meu Deus. Então, isso é um mol, tá? Então, é como se você pegasse, por exemplo, uma quantidade de grãos e você contasse um por um, e dentro desse recipiente você tivesse essa quantidade. É claro que quando você pensa em tamanho da carteira, você fala, gente, que tamanho de sala tem que ser essa? Mas quando você pensa que essa constante do número de Avogadro, né, ou número de Avogadro, ele representa justamente a forma que foi a melhor maneira que se encontrou para conseguir calcular a massa de uma quantidade de matéria, né? Então, por isso que o mol, eu sempre converso com a minha irmã fala assim, ela me chama de Regis, né? Ela fala assim, Regis, mas como que eu faço para explicar o mol para eles? Eu falei assim, não sei. Eu falei assim, sei lá, usa. Faz eles contarem o grão de areia até chegar Uma no. luta para explicar o mol e a outra para explicar o gás perfeito. Então. Isso, justamente. Então, você pensa só como que é. Você pensa, ó, o gás perfeito ou o gás ideal, tá bom? Mesma definição. Uma temperatura crítica. Olha só a nossa construção, gente, do nosso pensamento, ó. Isso é extremamente importante para nossa vida diária. Às vezes a gente acha que não, mas, gente, a ciência é tudo na nossa vida, a biologia, tudo, né? Então, como que eu posso explicar uma mudança climática se eu não entendo esse tipo de mudança, de transformação, sabe? Então, pensa justamente nesse gás ideal, uma temperatura crítica, vamos pensar na água, né, que mudou, foi para vapor, e depois chegou uma temperatura crítica, uma temperatura de 374 graus Celsius, e aí agora eu preciso juntar tudo, certo? E pesar isso, colocar isso numa balança, por exemplo, e calcular a sua massa, certo? Então, é uma tarefa extremamente impossível de fazer, né? Impossível até que, né, Avogadro, né, ele fez isso. E se vocês tiverem oportunidade de conhecer a história dele, é bem bacaninha a história, não vou contar porque é parte da química, né? Então, mas é isso, mas a gente usa também porque determina a quantidade de massa. Aí eu coloquei aqui um mapa mental que eu achei na internet. Gente, a internet é tudo, né? E a gente tem exercício, gente, que trabalha com a. Então, aqui, ó, eu vou falar aqui, mas a gente não vai calcular ainda, ó. Então, esse N aqui, gente, é o número de mol, tá? E para a gente achar o número de mol, a gente tem que pegar. Então, o número de mol é a razão entre a massa do material dividido pela massa molar do material, tá? Eu quero saber, vocês conhecem essa razãozinha aqui? Ou não? Vocês já estudaram na química? Sim. Já estudaram? Então tá bom, então tá tranquilo, né? Então, beleza. Então é isso, gente, ó. Então, esse é o nosso número de Avogadro, então foi isso que aconteceu. Então, ele pegou, colocou em vários potinhos, vamos dizer assim, tá? E aí, aqui eu tenho um mol de partículas de água. Então, é uma quantidade, tá? É um conjunto, e aí eu tenho um mol. Tá? Importante você saber sempre esse valor aqui, hein, gente? Parece brincadeira, né? Mas isso aqui pode cair sim no Enem, ele pode perguntar, sabe, quanto, por exemplo, assim, quanto que vale 2 mols, certo? Por exemplo, ele pode perguntar isso, beleza? Então, muito bom, né, gente? A gente vai estudar um pouquinho de mol, tal, essas coisas, justamente por causa da nossa equação de Clapeyron. Eu acredito que o professor Giba, na semana que vem, ele vai falar sobre a equação geral dos gases e a equação de Clapeyron, e vai ser bacana porque a gente já discutiu isso,
Mas, enfim, então aqui, olha, quando eu pego aquela equação geral dos gases e eu jogo aqui, olha, tá vendo? Ó, eu tenho a equação de Clapeyron que trabalha, porque, ó, é o que o Guilherme acabou de falar sobre o gás ideal. Se eu tenho uma transformação de gases, esse gás, ele continua ocupando uma quantidade de espaço, né? Porque ele continua tendo massa, certo? Ele continua tendo massa. E ele continua sofrendo, porque ele está no meio, ele está, né? Então, ele continua sofrendo as variações de temperatura, dependendo da pressão, porque ele pode estar sofrendo uma variação de pressão enfim. E aí, Clapeyron falou assim, bom, beleza, mas e aí, o que acontece o quê? Com essa pressão, esse volume, essa temperatura, como é que fica essa massa desse gás dentro dessa... Aí entra a equação de Clapeyron, tá certo? Aí a gente tem a constante dos gases. Isso aqui, gente, é uma constante, igual a constante de Avogadro, tá bom? É a constante de gases ideais. E ele está relacionado ao número de moléculas. De mol, tá? Por isso que a gente estudou, por isso que eu falei para vocês sobre a constante de Avogadro, porque é o mol, e a gente tem que saber. Tá vendo, gente, como tudo acaba ligando, olha? Tá? Senão fica difícil. Mas vamos resolver um exercício com a equação geral dos gases, depois a gente faz a equação de Clapeyron, aqui depois eu vou falar sobre a diabática. A diabática a gente fala um pouquinho antes da primeira lei da termodinâmica, tá bom? O professor Giba falou da diabática ontem? Falou um pouquinho também. Falou também, né? Porque é aqui que a gente estuda o trabalho, tá bom? É justamente nesse gráfico aqui que a gente estuda o trabalho, o rendimento do motor, que é o ciclo de Carnot. Tá? Porque nem toda a energia que se coloca nesse motor ela é aproveitada. Tá? É isso basicamente que a lei da termodinâmica ela fala. Para onde que vai essa energia que é dissipada? O que eu faço com ela? Bom, então tá bom. Então, ó, vamos lá. Exemplo número 1, eu quero que vocês leiam com atenção, rapidinho. Deixa eu ver que oração. Que eu acho que eu já falei até demais, né? Olha só, então ele fala, uma bola inflamável é preenchida com gás hélio a uma temperatura de 13 graus Celsius, tá? Até ficar com um raio de 10 centímetros. Gente, uma observação, ó. Se eu vou usar a equação geral dos gases, não pode estar em graus Celsius, tá bom? Tem que estar na unidade Kelvin, tá bom? Então, a gente tem que transformar, e aí a gente vai lembrar lá do comecinho do ano que a gente transformou graus Celsius em Kelvin, tá? Eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? Mas vamos terminar de ler. Então, olha, eu tenho aqui uma bola, certo? Ó, eu tenho aqui uma bola. Tá? Então, ela fala que ela vai ser preenchida com gás até ficar com um raio de 10 centímetros. Então, é isso daqui, tá, gente? Eu faço um desenho aí, a gente precisa fazer o desenho. Gente, física é muito assim, você faz um esqueminha, você vai entendendo o que está acontecendo, ó. Então, ó, quando o raio chegar a 10 centímetros, até chegar a 10 centímetros de raio. Então, beleza. Em seguida, a bola é colocada em uma estufa e aquecida até 40 graus Celsius. Olha só, gente. O que vai acontecer com esse gás? Ele vai sofrer uma transformação, certo? Então, é isso que a gente estuda em relação à transformação de gases. Então, estava uma temperatura de 13 graus, tá? De 13 graus Celsius, foi colocada em uma estufa, certo? Ó, uma estufa. E essa estufa, ela foi aquecida até chegar a uma temperatura de 40 graus Celsius. O que aconteceu com esse gás dentro desse balão? Dessa bola inflável? O que aconteceu? Então, ó, vamos lá. Supondo que a transformação ocorra a pressão atmosférica. Gente, anota aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu sei qual é o tipo de transformação que esse gás ele está sofrendo. Quando ele fala a pressão atmosférica e que a transformação ocorra,
eu acho que eu copiei 2 vezes aqui. Supondo que a transformação ocorra uma pressão atmosférica, tá? Então, olha só, o que acontece aqui? Vou tirar essa parte que eu copiei 2 vezes, tá? Acho que foi na hora que a minha filha me chamou. Tá? Então, o que acontece, gente? Ó, nesse momento aqui, eu já sei que a minha pressão é constante, então anota aí, tá? Então, ó, qual tipo de transformação esse gás ele vai sofrer? Ele vai sofrer uma transformação em relação ao volume e à temperatura. Olha só, volume e temperatura. Qual é o tipo de transformação? Vocês sabem me dizer? Isobárica. Isobárica, porque a nossa pressão é o quê, gente? Constante. Isso, constante. Todo mundo conseguiu entender isso? Isso é importante, viu? Conseguiram? Ó? Então tá bom. Ó, então, Entendi. oi? Entendi. É um pouquinho complicado, mas tá indo, tamo indo. Não, mas você entendeu? Tipo, ó, olha a situação. Ó, pense na situação. Pense numa bexiga, vai. A bexiga fica até mais fácil para a gente entender. Então, eu tenho uma bexiga, então eu estou enchendo ela com gás hélio. A temperatura, ó, então a temperatura, como hoje, assim, vai, a temperatura do meio tá 13 graus. Beleza, então o gás se comporta de uma maneira, uma temperatura, né, a 13 graus, por exemplo, certo? O gás hélio. Você pega essa bexiga, por exemplo, essas bexigas que você encheu, e colocou dentro de um lugar, de um sistema fechado, certo? De um quarto e alguma coisa assim. O fato é que esse quarto ele ficou totalmente fechado, isolado, e aconteceu que houve um aumento de temperatura, certo? E essa temperatura desse meio, aonde agora as bexigas estão, chegou a uma temperatura de 40 graus, certo? 40 graus Celsius. Então, o que aconteceu? Nesse ambiente, há uma mesma pressão, porque não mudou a pressão atmosférica. Então, eu estava, por exemplo, enchendo na varanda a uma temperatura de 13 graus e levei essa bexiga para um quarto, um sistema totalmente fechado, isolado, a uma mesma pressão, a pressão constante de 1 atm também, tá? Então, não houve nenhum tipo de variação de temperatura, de pressão. A pressão foi a mesma, então a pressão é constante, tá? O que está variando aí, ó, vai ser o quê? Vai ser a temperatura e o volume, tá bom? Então, é assim que a gente tem que pensar, ó. Deixa eu pensar numa situação que eu consiga entender isso, tá? Então, quando eu tenho a pressão constante, qual é o tipo de transformação que eu tenho? Então, ó, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Tá lá no comecinho, ó. Então, isobárica, tá vendo? Ó? Por que que é isobárica? Porque a minha pressão é constante. Se eu quiser usar essa equação aqui, olha, eu posso usar essa equação para resolver o exercício, tá? Mas eu vou usar a equação geral dos gases, porque vocês já tem tanta coisa para decorar, né, gente? Então, vamos decorar só uma, tá? Então, ó, equação geral dos gases, isso vocês precisam saber, tá? É só pensar assim, gente, ó, pressão vezes volume, tá? É inversamente proporcional à temperatura, tá? Ó, pressão vezes volume, ó, são grandezas diretamente proporcionais e é inversamente proporcional à temperatura, ó. P1 vezes V1 dividido por T1. Sempre vai ser assim, pressão, volume dividido por temperatura, sempre, tá? Isso vai ser, ó, equilíbrio dos gases, gente, ó, tem que ter um equilíbrio, tá bom, ó? Tá? Equação é igualdade, ó, pensa na balança. Pensa na balança, tá certo, ó? Então, isso vai ser igual. Então, eu estou no ambiente A, vou para o ambiente B. Então, quer dizer que esses gases precisam entrar em equilíbrio, tá bom? Esse gás precisa entrar em equilíbrio em relação aos meios. Tá bom, gente? É isso. Na verdade, é isso que acontece. Tá? Então, vou continuar. Estou muito rápida? Já falei para vocês que eu sou acelerada, hein? Não, é a hora que passa muito rápido. Então, já vou ter que terminar aqui se resolver o exercício. Eu só vou ver aqui se o exercício, se eu deixei de copiar alguma coisa, porque esse exercício é de um outro livro que eu tenho, não é o do livro de vocês.
porque do livro de vocês, eu achei que ele está um pouco... Você estudando, deixa eu ver, em seguida a bola, deixa eu ver aqui, tá. Supondo que a transformação ocorra a uma pressão atmosférica e que a bola não estoure. Então, peraí, tá, então essa parte aqui mesmo. Tá, gente, então vamos tirar essa daqui, essa parte que eu copiei mesmo, tá? E aqui. Tá? E que a bola não estoure, tá certo? Ó. Então, perceberam a situação? Ó? Então, você colocou dentro de um ambiente a uma temperatura de 40 graus Celsius, e ele quer saber, olha, houve transformação, houve um aumento de temperatura e de volume, mas eu quero saber qual é o tipo, tá? Calcule o raio da bola no estado de equilíbrio final, tá? Então, ele quer saber, olha, então houve uma expansão, houve um aumento de volume, de modo que essa bola não estoure. Então, se ele teve, gente, ó, se teve um aumento de volume, a gente está falando de uma esfera, tá? De uma bola, né? Eu vou usar a esfera, que é a fórmula que nós vamos usar. Então, quer dizer que ela aumentou o espaço que ela ocupa. Então, ó, vou fazer... Ai, peguei a mesma cor aqui. Então, vou pegar aqui, espera só um pouquinho, a gente já vai terminar a aula, tá bom? Então, olha só, gente, então, é essa aqui que ele está perguntando para você, ó. Tá, então, ó, houve um aumento do raio, porque aumentou o volume, tá vendo, gente? Ó, é isso que ele está perguntando para você, ó. Tá? Sem que a bola estoure, tá bom? Então, é isso que ele está perguntando para você. Ó, eu vou deixar para vocês copiarem aí, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês, ó. O volume da esfera, a fórmula, tá bom? O volume de uma esfera, vocês vão estudar isso esse ano, então. 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Essa aqui é a fórmula do volume de uma esfera, tá, gente? Ó, a única esfera perfeita que a gente tem na natureza é a bolha de sabão, tá? É a única esfera perfeita que a gente tem na natureza, tá, gente? Ela é muito perfeita, nossa. Quando a gente olha uma esfera formada por uma bolha de sabão, que perfeição, gente. Que perfeição. Então tá, olha, então aqui é o volume. Outra coisa também que vocês vão fazer para a semana que vem, tá? Lembre-se que aqui no caso, olha, nós precisamos pegar 13 graus Celsius e 40 graus Celsius e transformar na unidade Kelvin. Tá? Então, nós precisamos descobrir isso. Tá? Por que eu coloquei o volume da esfera? Porque nós vamos usar a equação geral dos gases, houve um aumento de volume, tá certo? Ó. Tá? A gente quer saber justamente o que aconteceu com esse raio, qual foi o aumento, qual foi o volume que chegou. Então, se eu tenho um raio de 10 centímetros, qual é o comprimento do raio final? Então, eu preciso descobrir o volume, porque a equação geral dos gases anota aí, hein, gente, ó, pressão vezes o volume dividido pela temperatura inicial. Isso tem que ser igual, ó, tem que atingir um equilíbrio, certo? Ó, igual. Pressão final, volume final é igual à temperatura final, tá bom? Nesse caso aqui, gente, ó, eu não vou usar a pressão, porque a pressão é constante. Então, aqui é 1 atm, aqui também é 1 atm, tá? Então, a minha fórmula para descobrir, olha, vai ser essa daqui. Todo mundo entendeu por que eu tirei a pressão da equação geral dos gases? Sim, não? Como é que é? Sim. Sim? Então tá bom. Sim. Beleza, tá? Agora, o que eu preciso fazer? Primeiro, então, olha, vou transformar isso aqui em unidade Kelvin, tá? E eu preciso calcular o volume inicial. Então, como eu calculo o volume inicial, gente? Ó, usando essa fórmula aqui, ó. Então, o volume da esfera
Então, eu estou supondo que essa bola se aproxime de uma esfera perfeita, tá bom? Beleza? Ó. Então, é isso, é como a laranja. Eu pego uma laranja, pensa uma laranja bem perfeita, assim, que você olha e fala assim, gente, que isso? Que... Nossa, adorei essa laranja, gente, perfeita. Nossa! Então, quer dizer que ela está muito próxima de uma esfera perfeita, mas ela nunca vai ser, porque a única esfera perfeita é a bolha de sabão, gente linda. Então, 4/3 vezes π vezes o meu raio, tá? Então, aqui eu tenho o meu volume inicial, certo? Que é o meu V1, beleza? Ó. Aqui é a minha temperatura inicial na unidade Kelvin. Eu coloquei aqui para vocês, ó, faça um esqueminha lá, gente, ó. Olha só. 100, aqui 0. Então, eu tenho 13 graus, olha só. Faz o termômetro lá, é diretamente, ó, final menos inicial, unidade Kelvin. Opa, tô quilômetros aqui, peraí. Não esqueçam que a unidade Kelvin não tem temperatura negativa, mas tem um zero absoluto, hein, gente? Unidade de Kelvin. Tá? Então, aqui eu tenho 373, também não tem grau, e aqui 273. E eu quero saber quanto que vale 13 graus na unidade Kelvin. Tá bom, gente? Ó. Então, lembre-se, ó, final menos inicial, tá? Então, eu faço, ó, certo? Final menos inicial e depois eu faço aqui, tá certo? Tudo bem, gente? Dá para fazer? Sim. Vamos Dá? tentar, né? Isso, eu quero que vocês tentem, tá? Para a próxima aula. E eu quero que vocês também. Não vou deixar muita lição, que vocês estão semana de português, né, gente? É só mesmo para a gente formalizar a ideia. Quem conseguir, quem tiver tempo, tá bom? É só isso. E aqui, olha, se vocês puderem tirar um print da tela, apesar que eu vou jogar essa videoaula lá no blog, tá? Aqui também, ó, numa experiência, um cientista retira de uma máquina frigorífica a uma temperatura de menos 15 graus Celsius, então tem que transformar em unidade Kelvin, um recipiente contendo ar a uma pressão, ó, de 2,17 atm, levando em seguida até uma estufa em que a temperatura, olha, percebam que neste caso aqui, considerando que o volume não, ó, ele já fala aqui, né? Eu já ia fazer a pergunta, mas que chato, já falou, tá certo? Ó. Então, nesse caso aqui, a minha transformação é isovolumétrica ou, né, ou isocórica, que não tem variação do volume. Então, quer dizer que quando eu uso a equação geral dos gases, que eu tenho, né? Então, pressão 1 vezes volume 1 dividido pela temperatura 1, isso vai causar um equilíbrio entre esses gases, certo? Entre essa variação que houve entre a pressão e a temperatura, tá? Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho justamente... Ó, então, nesse caso aqui, não, desculpa, é o meu volume, são constantes. Então, eles não vão, é como se fosse 1 e 1 aqui, 2 e 2, tá bom? Então, não vai alterar. Então, eu pego a equação geral dos gases, simplifico o volume. Gente, não pode ser zero, não, viu? Você não pode ser zero aqui, não, não pode ser zero, tá? O que ele está dizendo é que você pegou essa caneca aqui, certo? E você transportou ela para um outro ambiente, com uma outra temperatura, com uma outra pressão, e ela não alterou o seu volume, tá certo? Então, não pode ser zero ali, não. Beleza? Calcule a pressão do ar no estado de equilíbrio final. Percebam que ele sempre fala do estado de equilíbrio, que é o que vocês trabalham com a equação. A minha irmã me falou qual que era o nome, eu esqueci. A equação de equilíbrio na química, como que é o nome? Eu esqueci como é que é o nome. Mas quando você equilibra os átomos que você vai juntando e vai equilibrando de acordo com o número atômico, né? Que vocês vão equilibrando, tá bom? Pessoal, muito bacana, né? Gostaram? Legal, né?
Legal. Demorei um Sim, pouco foi pra boa a responder, que eu aula. tava printando a tela. Já acabou. Vou deixar, ó, aqui, gente, é só calcular mesmo, tá bom? Eu acho que vocês vão conseguir fazer, tá? Transforma em unidade Kelvin, e aqui é só calcular o volume. Pessoal, olha, aqui neste caso aqui, vocês podem usar 3,14, tá? Quando você precisa descobrir um valor aproximado, sempre o π não é 3 e ele não é 3,1, tá bom? Então, o valor aproximado do π, a não ser que o enunciado fale para você usar 3,1 ou 3, mas é 3,14, tá bom? E nem sempre, é que isso aí é mais para a parte de matemática, tá? Nem sempre vocês precisam transformar, tá? Substituir o π, porque o π não é um número desconhecido, tá bom? Ele é um número que é conhecido, ele é igual à constante de Avogadro, por exemplo, ou a constante universal dos gases, tá? Então, não é um valor que você tem que achar, então você pode simplesmente deixar, mas nesse caso aqui vocês vão substituir e depois vão jogar aqui, tá? Na equação geral dos gases, que dá o equilíbrio para essas transformações. Muito bacana, tá bom? Gente, então é isso. Deixa eu fechar aqui. Então, foi muito bacana a aula hoje, curti bastante, tá? Eu gosto muito dessa parte da matéria, tá? Na verdade, eu gosto de tudo, né? Mas tá bom. Então, sou suspeita em falar. Espero ter ajudado vocês aí. E no terceiro bimestre eu vou dar uma organizada no meu horário aí. E também então vai ficar assim, tá? Uma vez por semana vai ter aula em uma turma. Tá certo? E é isso. Mas eu acredito que em setembro a gente já tenha. Não sei como que vai ser. Algum professor falou alguma coisa? Não, né? Eles também não sabem como. Não. Também a gente não sabe de Só nada. concordaram com a ideia de que não tá no momento para voltar, né? Mas, enfim. Tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu parar de gravar aqui. Então é isso. Então a gente se encontra na próxima semana, tá? A gente vai se falando aí, tá? Pelo WhatsApp.